E lá tava eu, feliz da vida, produzindo conteúdo novo mega necessário aqui pro canal, quando Elon Musk, também conhecido por Elão da Massa, resolveu twittar. E sua postagem contava que o Twitter resolveu não obedecer muito assim direito às ordens do magnânimo e a conta oficial da plataforma resolveu expor isso para todo mundo ver, o que culminou na postagem de Elão. Aí eu fui apurar tudo que tava rolando e pá! O Wall Street Journal estampa a cara de ó magnânimo em sua matéria, porque ele é mais do que um cara internacionalmente famoso, né? Xande é pura cultura pop. E cara, vocês não vão acreditar no que o Wall Street Journal lançou sobre o que realmente pode ter acontecido com Felipe Martins. E se tiver acontecido, é assustador. Aí eu somei esses dois fatores ao editorial do Estadão, que em resumo perguntou pro Pacheco até quando ele vai ficar assistindo tudo isso sem fazer nada. Pois é, a cada dia que passa o negócio escala mais e já profetizava Eduardo Bolsonaro. Tá sendo formado certinho o arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada a ver com nada, vocês não têm prova de nada, não tem crime nenhum, vocês deixam um cara 4, 5 meses preso, ou se não pior, Silvinei Vasquez vai fazer 1 ano preso preventivamente para tentar uma delação a troco de tortura, uma delação falaciosa. Vai dar merda. Eu estou falando. Independentemente do que eu faça, eu estou falando, hoje é dia 26 de junho, vai dar merda. Está no caminho certinho. A sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. E já que estamos repercutindo coisas internacionais, vocês lembram do golpe Tabajara da Bolívia de semana passada? Onde os especialistas da Rede Lula e da CNN diziam que era a extrema-direita da Bolívia tentando fazer seu próprio 8 de janeiro? Pois é, Evo Morales, da extrema blaster esquerda radical, também foi até o Twitter dizer que o golpe era golpe do golpe. Você não entendeu? Calma que eu vou explicar. Quem também tá promovendo o 8 de janeiro, mas dessa vez real, é a galera democrática lá da França, que perdeu o primeiro turno das eleições e transformaram o país em um cenário de guerra, porque eles são democráticos e podem quebrar tudo. Mas é com amor. Com muito amor. Ainda no noticiário internacional temos notícias de Biden. E eu vou comentar tudo isso porque é importante expor a guinada à direita que o mundo vem tomando, principalmente nos Estados Unidos, já que o que acontece lá acontece aqui 2 anos depois. É tipo um spoiler. Tivemos fake news disparada pela extrema imprensa lulista que, na ânsia de tentar mostrar que todo mundo ama o Dilma, só mostrou que o que terão da galera do sertanejo é uma nota de repúdio, no melhor estilo Gustavo Lima, que não é embaixador à toa. Calma que essa vergonha janjesca eu também vou explicar. E para encerrar, teremos 2 imagens a serem comparadas. Aí você me conta quem é que é o presidente do povo. E é tão constrangedor que eu vou amar mostrar para vocês. Sem mais delongas, vou pedir para Papai do Céu me proteger, porque eu vou falar do Xande, que é quase crime no Brasil. Quase. Vou pedir para você pegar a pipoca, ficar confortável e bora lá. Xande estampando Wall Street Journal, galera. Ou você é chique ou você não é. E ele sabe que ele é. Quem incriminou Felipe Martins? Um juiz brasileiro está usando um registro de entrada fraudulento nos Estados Unidos para mantê-lo atrás das grades. Oi? Um registro fraudulento? Fraude em provas? Oi? Para entender, vamos ter que olhar o que diz a matéria do Wall Street Journal. Mas antes, deixa eu te dar o contexto e mostrar como a mídia lulista atuou nesse caso e como ela foi usada para prender o Felipe Martins. Segundo a Polícia Federal, Felipe deve estar preso porque ele conseguiu sair do país burlando o sistema migratório, sem registrar sua entrada no Brasil após ter viajado com Bolsonaro para Orlando no final de 2022. Em seu relatório, a Polícia Federal diz que foi encontrado no computador do Cid uma lista de passageiros que deveriam
deveriam embarcar no avião presidencial rumo a Orlando e que o nome do Felipe estaria nessa lista. Lembrando que Felipe era assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Logo, se Bolsonaro estava indo para os Estados Unidos, era provável pressupor que o Felipe o acompanharia. Mas aquilo era apenas uma lista feita no computador do Cid. Só que a Polícia Federal também cita, abre aspas para PF, além disso, notícias informam que Felipe Martins teria deixado Brasília no dia 30 de dezembro de 2022. Fecha aspas, para PF. Mas quais notícias seriam essas citadas pela Polícia Federal? Seria essa aqui do Guilherme Amado, do Metrópolis, que dizia: investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e depois evaporou. Escrita em 4 de outubro de 2023. E por que a data é importante? Pera, já chego lá. A matéria de Guilherme Amado afirmava o seguinte, abre aspas, Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, citado na delação premiada de Mauro Cid, deixou Brasília em 30 de dezembro de 2022 rumo a Orlando, nos Estados Unidos, no mesmo dia que o ex-presidente. Fecha aspas. Após a prisão do Felipe e a constatação de que sua prisão havia sido decretada por algo que simplesmente não aconteceu, os advogados do Felipe correram para desmentir a informação dada pelo jornalista lulista e acatada pela Polícia Federal, juntando vários comprovantes de que ele viajou sim, mas de Brasília para Curitiba juntamente com a sua esposa. Galera, até a Latam entregou um documento que confirmava que o Felipe estava presente no voo de Brasília para Curitiba. Pressionado, o jornalista trucou e mostrou em qual documento ele se baseou para que ele fizesse a matéria que ajudou a mandar uma pessoa para a cadeia. E você já vai entender como isso vai se chocar com a matéria do Wall Street Journal. Felipe Martins, site dos Estados Unidos, diz o contrário do que ele informou à PGR. E diz que os advogados do Felipe não retornaram sobre o fato do governo, presta atenção, governo dos Estados Unidos, informar que ele chegou a Orlando no dia 30 de dezembro de 22. E presta atenção no print que ele usou como prova. Travel History, ou histórico de viagem. Esse Travel History é uma seção que existe dentro do I-94. E existe uma advertência nessa seção que informa que as informações obtidas nessa seção do site não têm nenhum valor legal e não podem ser usadas judicialmente. Mas foram. Só que calma que eu nem cheguei na pior parte. Logo depois que essa informação foi revelada, de que documentos inválidos foram usados para basear a prisão do Felipe Martins, o Guilherme Amado correu para alterar a matéria em que ele afirmava que o Felipe havia ido a Orlando e evaporado. Dá uma olhada em como a matéria está agora. Investigado, Felipe teria entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Antes ele afirmava na manchete que o Felipe tinha ido para Orlando. E você sabe o que aconteceu que fez o Guilherme Amado alterar sua matéria 6 meses depois de escrita? É exatamente o que explica a matéria do Wall Street Journal e é agora que você vai ficar chocado. E só para você entender a história a partir de agora, CBP, que será citado, seria o equivalente à nossa Polícia Federal misturada com Receita Federal. Beleza? Vamos abrir aspas para essa loucura. O CBP diz em seu site que o histórico de viagens, que foi citado como documento pelo Guilherme Amado, não pode ser usado para fins legais. Ana Bárbara, uma especialista em imigração baseada na Flórida e uma das advogadas do Felipe Martins, me disse em uma entrevista por telefone na semana passada que escreveu para o CBP de Orlando em 11 de abril. Porque não havia I-94 sob o número de passaporte e nome dele. E ela queria que o histórico de viagens fosse corrigido. Eles confirmaram que não havia registro de sua entrada em Orlando em dezembro de 2022 e que seus registros mostravam sua última entrada nos Estados Unidos em setembro de 2022. Em Nova York. Pausa só para informar que o Felipe foi a Nova York acompanhar o Bolsonaro em evento da ONU e que foi amplamente divulgado. Retomando, se isso fosse verdade, o senhor Martins não violou nenhuma lei brasileira porque as autoridades brasileiras foram notificadas dessa viagem. A senhora Ana Bárbara diz que ficou satisfeita que o registro legal correto foi estabelecido, mas o juiz Alexandre de Moraes não se mexeu. Então, em 1º de maio, a senhora Ana Bárbara entrou em contato com o CBP em Nova York,
para obter uma cópia do I-94 de setembro de 2022. Foi quando um funcionário lhe disse que um I-94 de Martins para 30 de dezembro de 22 em Orlando estava aparecendo na tela dele. O horário de chegada era por volta do horário do avião presidencial, mas o primeiro nome dele estava escrito errado, o número do documento era de um passaporte perdido ou roubado que havia sido cancelado em 2021 e listava o tipo de visto errado. Fecha aspas. O que a jornalista está relatando aqui é que o registro encontrado no nome do Felipe Martins, que bateria com 30 de dezembro de 2022, constava com o nome escrito errado, número de um documento que era de um passaporte que havia sido roubado e cancelado em 2021 e que o tipo de visto que o Felipe tinha também estava errado. Ou seja, não, deixa ela continuar a matéria, porque eu não sou doida de dar minha opinião em plena democracia, né? Mas presta atenção nesse trecho que é absurdamente importante. Aspas novamente. Atônita, a advogada de Felipe entrou em contato com o CBP de Orlando para apontar as informações falsas em seu site e solicitar uma correção. Mas, em vez de remover o registro errado, Orlando corrigiu imediatamente o erro de grafia e depois substituiu o número do passaporte cancelado pelo atual do senhor Martins. Pausa aqui de novo. Aqui ela está contando que quando a advogada apontou que os dados inseridos em nome do Felipe estavam todos errados, e já sabendo que o histórico de viagem não tinha sequer validade legal, ela pediu ao CBP a remoção do conteúdo. Só que, em vez de remover, algum funcionário simplesmente pegou os dados verdadeiros do Felipe e alterou o formulário, inserindo um formulário com os dados corretos. Do nada. E aí a gente fica tipo, ué? E você sabe qual é a conclusão disso? Deixa eu retornar para você poder ver o fim do filme. E uma semana depois, o supervisor disse a ela que não havia nada que ele pudesse fazer. Ela, a advogada, fez uma série de perguntas, incluindo a data em que o falso I-94 foi criado. Ela diz que o funcionário sequer explicou o processo de investigação. A senhora Ana Bárbara diz que escreveu para o programa de inquérito de reparação de viajantes do CBP, anexando as evidências e pedindo uma correção. E o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos emitiu uma carta em 5 de junho dizendo que o caso estava encerrado. Aí, ao acessar o site 94, ela encontrou a entrada falsa removida. A seu pedido, o CBP de Nova York lhe enviou o I-94 mais recente de setembro de 2022. Para corrigir o histórico de viagens, o CBP disse a ela para poder abrir um pedido de lei à liberdade de informação. A senhora Ana Bárbara fez isso em 10 de junho e ainda está aguardando uma resposta. Enquanto isso, na sexta-feira, Ana Bárbara me disse que o caso no site de reparação foi reaberto sem nenhuma explicação. Um porta-voz do CBP se recusou a comentar, dizendo que a agência não discute casos individuais. Fecha aspas. Você entendeu? Primeiro eles disseram que não tinha registro nenhum do Felipe mesmo de dezembro de 2022. Depois, quando ela foi pedir informações e correções, já que os dados do Felipe estavam errados e utilizando o número de documento roubado, só que esse documento apareceu do nada, tendo esse registro de 2022 usando dados falsos. E aí eles pegaram a correção dela, solicitando a remoção dessa informação falsa com dados falsos, e em vez de apagar todo o registro falso, eles pegaram as informações verdadeiras do Felipe e refizeram o negócio. A advogada do Felipe foi pra cima e da mesma forma que o registro foi colocado, ele foi removido, sem que ninguém desse nenhuma informação a respeito do que raios havia acontecido. E o que a jornalista tá levantando aqui é o seguinte: quem foi que inseriu esses dados do Felipe? Primeiro usando dados errados e depois alterando para os certos. E quando a casa caiu, foi lá e deletou. Quem faria tal coisa? Dúvida dela. Eu achei justa, mediante a todo esse histórico. Mas essa informação não é nova, já que o Poder 360 já contava essa notícia em terras tupiniquenses em 18 de junho, informando que o próprio povo dos States estava dizendo que o Felipe não esteve lá em dezembro e não existem registros disso. Fim. Mas será que o Moraes sabia disso? Sabia sim.
Se liga nessa matéria. Moraes pede diligências no caso Felipe Martins após Dino negar soltura. Decisão de 26 de junho intima Uber, iFood e Banco BMG a confirmar que ex-assessor de Bolsonaro não embarcou para os Estados Unidos no fim de 2022. Mas olha o que tá dentro da matéria. Em documento, Moraes diz que em 94, o arquivo oficial do governo norte-americano que atesta a entrada e saída do país, anexado pela defesa de Felipe Martins, atesta a entrada do ex-assessor de Bolsonaro em setembro de 2022. Tem o documento da Latam, tem o documento desse site oficial dos Estados Unidos e não o que o Guilherme Amado apresentou, mas ainda assim o Felipe está preso porque agora o Alexandre quer o registro do Uber e do iFood. Mas graças a Deus, tanto o Felipe quanto a Débora, mãe de 2 filhos pequenos, presa há 15 meses sem denúncias porque escreveu de batom "perdeu o mané" numa estátua, estão num estado democrático de direito. E foi interessante essa matéria do Wall Street Journal ter saído no mesmo dia em que o Twitter se manifesta sobre as decisões do Alexandre. Mais uma vez. A plataforma usou sua rede oficial, conta oficial, para postar o seguinte. Abre aspas. Sentimos a necessidade de comentar sobre a ampla divulgação na mídia brasileira das ordens mais recentes do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou, por sua própria autoridade, que o X excluísse publicações que criticavam o político brasileiro e deu ao X um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo, sob multa diária de R$100 mil. O X cumpriu de boa fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. Em resposta, Moraes multou o X não em R$100 mil, como sua ordem original havia previsto, mas em R$700 mil. Em sua nova ordem, Moraes alegou pela primeira vez que estava multando o X em R$700 mil por post ofensivo na plataforma, contradizendo sua própria ordem anterior, que previa uma multa total de R$100 mil. O X cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão no Brasil e pagar a multa de R$100 mil, enquanto aguarda recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$700 mil expõe a contradição com sua própria ordem anterior e representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. E essa explicação do Twitter levou o Elon Musk a compartilhar a publicação dizendo: a lei está violando a lei. Lembrando que uma comissão na Câmara dos Estados Unidos enviou uma série de perguntas ao ministro Xande, com cópia para o Pacheco e para o Lira, querendo saber sobre os possíveis casos de violação dos direitos fundamentais que supostamente estariam acontecendo aqui no Brasil. Talvez esse caso seja mais um a ser apresentado para o mundo. E é engraçado que nesse mesmo domingo, onde tivemos essas atualizações envolvendo o ministro mais pop da Suprema Corte, o Estadão lançou seu editorial dizendo: um apelo à virtude de parcimônia do STF. Espanta a recalcitrância, que é uma palavra bonita para teimosia, em reavaliar comportamentos antirrepublicanos e ignorar críticas de boa-fé feitas à Corte. Mas a Constituição tem antídoto para abusos. E eu achei engraçado porque eles começam sinalizando virtude, né? Dizendo que foram parceiros do STF na jornada contra os verdadeiros inimigos. Mas, após deixar isso claro, eles dizem o seguinte, abre aspas: a já conhecida falta de comedimento desses ministros agora se soma à soberba. Essa combinação perniciosa, que é outra palavra bonita agora para prejudicial, sugere que para esses magistrados, o Supremo e seus integrantes, por se considerarem esteio da democracia, deveriam estar isentos de críticas e de sanções por seus atos, algo que não combina com a República Democrática e sim com um Estado absolutista. Fecha aspas. E no final vem a chamada responsabilidade para o Pacheco. Não é claro, sem sinalizar novamente uma virtude aos olhos dos soberanos. Aspas novamente para o finalzinho. Se os ministros do STF não estão sujeitos à lei orgânica da magistratura, como sustenta Gilmar Mendes, e não precisam se submeter a um código de conduta, como diz Alexandre de Moraes, quem, afinal, haverá de moderar o comportamento de suas excelências? Apenas seus próprios freios éticos internos? Seus autoexames de consciência? Ora, não é assim que funciona uma república.
Um poder sem controle é um poder ilegítimo e a Constituição tem antídotos para isso. A mesma Constituição que deu ao Supremo o poder de impor limites ao Executivo durante o turbulento governo de Bolsonaro é a que dá ao Senado o poder de impor limites aos ministros do Supremo, se for necessário. Fecha aspas. Tipo assim, nós te damos apoio contra o Bolsonaro porque era o governo turbulento, truculento, mas esse apoio acabou porque o Bolsonaro não é mais presidente. Então, Senado da República, tem alguém em casa? Foi o que eu entendi. Mas Sleep Pacheco, o dorminhoco da República, só aparenta estar dormindo, já que para dizer que recebe com alegria o apoio de Dilma para uma eventual disputa ao governo de Minas, ele tá bem acordado e bem sem noção também, né? Aliás, tem essa matéria aqui que vai ligar muito bem o próximo assunto. Olha só, Sleep Pacheco elogia Dilma e diz que monstro não está morto ao se referir a movimentos antidemocráticos. Presidente do Senado citou os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro e a tentativa de golpe na Bolívia. Interessante a comparação, colocar assim os dois juntos. Então, seu Sleep Pacheco, você não acredita no que aconteceu. Evo Morales, ex-presidente da Bolívia de ultra-esquerda, acusa Luiz Arce, atual presidente da Bolívia, da extrema-esquerda, de ter mentido sobre golpe na Bolívia. Aspas pro Evo Morales. O presidente Luiz Arce enganou e mentiu ao povo boliviano e ao mundo. É lamentável que seja utilizado um tema tão delicado como o relato de um golpe. Perante essa realidade, devo pedir desculpa à comunidade internacional pelo alarme gerado e agradecer a sua solidariedade para com o nosso país. É importante que uma investigação completa e independente demonstre a veracidade desse fato. Fecha aspas. Então, o general do golpe Tabajara já havia dito que o suposto golpe havia sido combinado com o atual presidente, que estava numa situação difícil, com popularidade em baixa, ninguém querendo ele mais, sabe? Ninguém respeitando. E a gente sabe que quando os governantes acusam uma tentativa de golpe, eles ganham superpoderes, podendo inclusive censurar adversários políticos que estariam tramando um golpe e atentando contra a democracia e o Estado democrático de direito, né? Na Bolívia teve tanque no golpe Tabajara. Já na França, após a derrota da esquerda no primeiro turno, a galera do amor foi às ruas fazer um mega quebra-quebra e dizendo que a direita não vai passar. Mesmo se ganhar, não passa. Mas em vez da Rede Lula estar chamando essa galera de antidemocrática, eles estão chamando os especialistas para informar que a Le Pen, uma mulher, só que de direita, tem ligações com o nazismo e que são antissemitas por causa do partido que ela tá. E assim, é tudo com amor, né, galera? Então pode tudo, tá liberado. E o mais legal desse rolê todo foi ver o partido do Macron em último lugar. Domingo vai ter segundo turno e a esquerda radical vai se juntar ao Macron para impedir a extrema ultra mega blaster direita de chegar ao poder. A decisão vai ficar na mão do centro. Se o centro se juntar ao Macron, a direita perde. Exatamente como aconteceu no Brasil. Portanto, vamos torcer para eles terem aprendido algo com os nossos erros, né? Geralmente é menos doloroso. Biden, deixa eu falar rapidão do Biden. Após o vexame mundial de Biden, o New York Times fez uma matéria na noite desse domingo dizendo que o Biden está decidido a disputar as eleições e que não vai arredar o pé. O que eu achei maravilhoso. Porém, pouco tempo depois dessa informação, um outro jornalista apareceu e disse que a Casa Branca está estudando como vai informar o público que Biden vai se retirar da disputa pela Casa Branca. Independente do que acontecer, eu só vejo coisas ruins, sabe? Tipo, está tudo horrível. Se Biden concorrer, o Trump vai ganhar. Aliás, segundo pesquisas de domingo, o Trump vence qualquer nome. E se Biden for retirado da disputa, vai ficar evidente que o Trump estava certo o tempo todo quando dizia que Biden não tinha condições físicas e mentais de ser presidente dos Estados Unidos e mesmo assim mantiveram o cara lá. Vai ser hashtag Laranjão tinha razão. E aí... vai se formando um clima terrível, meus amigos. Só aguardando as cenas dos próximos capítulos pra gente descobrir o que vai de fato acontecer. Pra encerrar, Lauro Jardim, lulista,
Diz que sertanejos haviam sido convidados e convencidos a participar de um almoço com Dilma, mas que Gustavo Lima era a exceção e teria recusado. O embaixador! O embaixador! Esses sertanejos seriam Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Bruno e Marrone, além de Eduardo Costa. A fonte do Lauro Jardim para tal afirmação aparentemente era o senador Cajuru, futuramente conhecido como senador monomandato, de um mandato só. Só que após a matéria, as assessorias dos sertanejos emitiram uma nota desmentindo a matéria, dizendo que esse barro não ia rolar e que tudo se tratava de uma fake news. Filhote, sertanejo é agro. E o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Nossa, mas foi um vexame, viu? Que vexame. Só não foi mais vexame do que o Dilma acenando para meia dúzia de gatos pingados, enquanto o Bolsonaro era recepcionado em Belém. Dilma, o presidente da Rede Lully, enquanto Bolsonaro, o presidente do povo. Morde o cotovelo aí, Dilma. E só vem 2026. Só vem porque eu acredito. E galera, eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar de novo. Se você curte o meu trabalho, que dá mega trabalho, além de ser tipo mega arriscado em tempos tão democráticos, considera aí se tornar mais do que meu financiador. Seja meu sócio na retomada cultural desse país que não merece ensinar seus filhos a falar todes. A mídia cria narrativa e eu aqui trago o fato para você ver o outro lado e tirar as suas próprias conclusões. E nada pode ser mais democrático do que isso. Com 10 bonouros por mês você faz toda a diferença para mim. E em troca, eu te ofereço conteúdos exclusivos. Teatualizei.app já disponível para download no Android. Então, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada e seja bem-vindo à família. Mas agora eu quero saber de vocês. Com a saída do Pacheco no ano que vem, 2025, e a chegada do Alcolumbre, sim, galera, vai ser ele. O freio vai começar a ser puxado ou nada? Alcolumbre também deitará em berço esplêndido e vai ficar lá dormindo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!